Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu seguidor, minha seguidora, aos seguidores aqui do canal Doutrina Viva. Estamos de volta para mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. Olá, Veri, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar hoje, falando sobre o capítulo 8. Eu queria fazer um resumo do que acontece nesse capítulo para vocês. Nessa etapa do livro, o André Luiz faz um passeio pela colônia de Nosso Lar com Lísias, né, um dos cuidadores aí dele lá no hospital em que ele está internado, em que André Luiz está internado. Então ele faz um passeio pela colônia e fica muito surpreendido com as características físicas, né, do local, os prédios, as edificações, as ruas, jardins, as belezas naturais que ele encontra, fica maravilhado assim no seu, né, nesse passeio tranquilo que ele dá pelas ruas de lá, principalmente com relação à organização da arquitetura. Lísias vai explicando para ele, falando um pouco como é que estão distribuídas aí as organizações de trabalho da colônia, como é que a colônia é dividida administrativamente, como é que são os trabalhos dos ministros, a divisão, vamos dizer assim, sociopolítica que a colônia tem em diversos ministérios, o que cada ministério faz, e como é que isso se reflete na arquitetura da colônia, né, da arquitetura de Nosso Lar. Além disso, Lísias conta para André Luiz também um pouco da história da fundação da colônia. Bem interessante esse trecho de ver o quanto que Nosso Lar é antigo, né? E explica um pouco mais sobre as particularidades da arquitetura de Nosso Lar. Ele esclarece que o trabalho do governador da colônia é um trabalho gigantesco, assim. Inclusive, ele menciona que os ministros, o trabalho de todos, na verdade, né? Todos os trabalhadores de Nosso Lar trabalham demais. E ele diz que os ministros comumente, costumeiramente, vão a outras esferas, as esferas superiores, né? Para renovar suas energias, para valorizar conhecimentos, apreender mais conhecimento, para poderem voltar ao nosso lar renovados e com mais conhecimento, consequentemente, com mais condição de trabalho. Ele menciona, é um dado interessante aí, que assim como nós na Terra precisamos de férias dos nossos trabalhos para a gente repousar corpo e mente, em nosso lar isso também acontece, né, para repousar aí, digamos assim, a alma. Ele ressalta também, Lísias também ressalta para André Luiz, que enquanto a maioria dos espíritos de nosso lar, a maioria dos espíritos que lá residem, tanto os trabalhadores quanto aqueles que estão lá internados, em tratamento, né, de passagem, enquanto esses espíritos buscam entretenimentos habituais, né, de lazer, apresentações artísticas, enfim, contato com a natureza presente lá na colônia, ele menciona que o governador de nosso lar nunca dispõe de tempo para isso, nunca repousa, né, no que se refere a esse tempo de sono. Segundo Lísias, para o governador, a glória é o serviço perene. Ele não trabalha, ele não para de trabalhar em momento nenhum. E aí eu lendo esse capítulo fico me perguntando, né, quem de nós conseguiria trabalhar desse jeito, né? Tudo bem que o corpo físico, o corpo de carne que nós temos aqui precisa realmente de um repouso importante, esse período do sono, e as características do trabalho espiritual são bem diferentes, mas fazendo esse paralelo, como é que a gente conseguiria trabalhar, né, um momento assim, sem praticamente Tanto sem tempo, descanso, né? tendo pouquíssimo sono, né? Ele também explica que o pensamento do governador, né, as ondas mentais do governador abrangem todos os ciclos de serviço e a sua assistência carinhosa atinge a todos na colônia, ou seja, pela mente, o governador está presente, de certa forma, em todos os trabalhos que são desenvolvidos em nosso lar, trabalhos estes que não são poucos. Bom, Veri, feito esse relato aí para os nossos seguidores, eu queria que você concluísse para a gente o que a gente pode aprender deste capítulo 8. Pois é. Às vezes a gente se pergunta, né, da questão administrativa, né? Às vezes a gente questiona por que tanta forma, tanta formalidade, tanta organização, mas a verdade é que a ordem, a disciplina, a organização é que conduzem os bons trabalhos. É claro que em nosso lar não poderia ser diferente. Aliás, né, como diz no próprio capítulo, quando aqui nós iniciamos uma tarefa programada,
planejada, organizada, é porque ela já teve planejamento no plano espiritual, né? Então, todas as nossas ações, especialmente essas que são coroadas pelo bem, que são direcionadas ao bem, que são proporcionadas para promover o bem, essas são com certeza planejadas, estruturadas e amparadas pelo plano superior. Então, e é o que ocorre também lá com o André Luiz. E como você estava comentando, né, a questão do trabalho, de não parar com o trabalho, né? Você veja que as pessoas que têm a responsabilidade pela condução das tarefas, especialmente como ele trata aqui a questão do governador, né? Ele não para e ele abrange uma ideia de que o trabalho para ele é perene, não há ele não sente a necessidade do descanso. Por quê? Porque até no próximo capítulo, a gente vai ver a questão da alimentação. Ele já não tem mais tanta necessidade de coisas tão pesadas. Então, o trabalho intelectual, apesar de nós ainda sentirmos necessidade do descanso, a gente percebe que nesses mentores, isso não há necessidade. Eles já aprenderam a viver de forma diferente. Então, o trabalho para eles é, sim, uma forma de alimentar-se, né, espiritualmente, de se fortalecer espiritualmente. E como eles dirigem muitas coisas, muitas pessoas, muito trabalho, uma organização muito grande, muito complexa, a gente até imagina como é que fica uma coisa mais complexa quando alguém se afasta por um tempo, né? Talvez, eu não, isso já a gente já está falando, já está extrapolando, talvez seja essa também um dos momentos de que os mentores, não estou dizendo apego, também não se afastam até por isso, porque como é que as coisas vão funcionar, né? E para nós é um apego, porque a gente acha que nós somos assim. Muitas vezes a gente pensa, não, eu sou essencial, se eu não estiver presente, a coisa não funciona. Não acredito que seja esse o caso deles. Mas eles já vivem assim, né? O trabalho para eles é uma coisa natural, né? A organização, a, o desenvolvimento das tarefas é algo que os satisfaz, né? É algo que os alimenta, é algo que os motiva a continuar na tarefa, né? No trabalho em que ele se engaja. Que mais, Rodrigo? Vamos ver assim. Que mais que a gente Eu acho que pode agregar? resumiu bem assim a ideia de que eu acho que para mim os ensinamentos principais eles estão em torno disso. Em primeiro lugar, nada que seja útil aqui na Terra, nada que seja voltado para o bem, nasce primeiro Isso, aqui. Isso sempre vem como um reflexo do que é feito nos planos superiores e depois é reproduzido aqui na Terra, né? Isso isso. é bem interessante da Até gente. porque, desculpa, Rodrigo, até porque, olha só, quando a gente imagina quando a gente entra no campo das ideias de estruturar um trabalho do bem, normalmente a gente alcança, né, vamos dizer assim, as mentes do bem que estão aguardando mãos operosas que possam, né, vamos dizer, materializar essa tarefa. Sim. Então, é bem interessante essa conexão, mas é bem assim mesmo, por isso o trabalho que começa lá, né? E outra coisa que você mencionou é essa questão do trabalho espiritual, né? Os espíritos mais evoluídos, né? A desnecessidade que eles têm do repouso. E aí isso me fez refletir sobre a questão do nosso espírito que está encarnado, mas que se desprende do corpo durante o período do sono, né? Isso não é tratado no capítulo, mas me fez refletir porque é muito comum, às vezes, a gente ouvindo algumas pessoas que são ou do meio espírita ou do meio espiritualista, mas que tem essa consciência de que o espírito se desprende do corpo da carne, né, para ir ao plano espiritual, enfim, para Para trabalhar, para isso, mais diversos estudar. objetivos, inclusive trabalhar, estudar. E fica até uma certa piada nesse meio, assim, uma piada interessante, que o pessoal diz que dorme e não descansa, acorda mais cansado do que foi dormir. Ah, isso é porque eu trabalhei no plano espiritual, isso é porque eu estudei demais e meu espírito não descansou. Tem fundamento essa ideia, Veri? Pois é, tem que saber qual foi o tipo de trabalho. Pode ter sim, né? Porque nós ainda estamos, vamos dizer assim, nossa matéria ainda é muito pesada.
E esse é um dos motivos da nossa necessidade de descanso. Então, mesmo trabalhando, às vezes a gente desgastou-se energeticamente e voltamos um pouco cansados, né? Mas vamos ver com que nós andamos lidando, né? Porque muitos trabalhos, às vezes, vai realmente nos realimentar. Tem que ver Pois no é. que nós gastamos. Mesmo na doação, às vezes a gente pode amanhecer, sim, mais cansados, né? E aí a gente tem que descansar do sono, né? O sono é feito para descansar, mas a gente acaba precisando de um período de descanso do sono. Talvez seja Do essa a sono. lógica, Veri, de a gente ficar apertando a soneca no celular, no despertador do celular, para descansar do sono que a gente não descansou. É, vai saber, né, Rodrigo? Vamos deixar isso aí para a gente descobrir a hora que tiver mais próximo dessa situação, né? Pois é. Bom, piadas à parte, Veri, obrigado pela sua participação. A gente vai chegando ao fim Eu aqui que de mais, agradeço. beleza, de mais um episódio do Aprendendo com André Luiz. Fique com a gente se você gostou desse episódio, se você está gostando do programa, dê seu like, não deixa de compartilhar com as pessoas que você acredita que também gostariam desse conteúdo. Nos siga nas redes sociais, procure mais material do Doutrina Viva. Esteja sempre atento aí aos vídeos, aos conteúdos que nós estamos produzindo. Veri, um grande beijo para você. Quer deixar um recado para o pessoal? Você. Um beijo a todos. Vamos continuar estudando. Leiam Nosso Lar, vale muito a pena. Grande abraço para vocês, até a próxima. Até.